Desmascarando a Babilônia. Templos de Pedra, parte 3. Por que as pessoas vão ao templo? O que é dito lá dentro? Qual o conteúdo que eles abordam para as pessoas? O conteúdo é o seguinte: que o Criador irá abençoar aqui na terra, que esta prova vai passar, que tudo vai dar certo, que Deus está contigo. Temos também revelações, que Deus está livrando, que Deus está fazendo, que Deus está acontecendo. O conteúdo abordado dentro dos templos é totalmente egocêntrico e carnal, pois consiste em uma fé num Deus que nos abençoa aqui e age e trabalha a nosso favor da forma que nós queremos que Ele trabalhe. Outras pessoas vão porque assim acham que estão adorando o Criador, sendo que adorar o Criador não é cantar e nem estar dentro de um templo. Mateus 6, versículo 30 diz: Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Alguns dizem que isso se retrata à vida terrena, que se Deus veste os lírios do campo, também vestirá os seus servos aqui na terra. Outros usam também a outra passagem que diz que o justo não mendiga o pão. E outros usam a passagem de que Jesus veio dar vida e vida com abundância. Mas nenhuma destas passagens se refere a uma vida abundante na terra, aqui com as coisas de baixo, mas com as coisas de cima. Quanto ao nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Criador. E muitos estão preocupados com o pão, achando que Deus ele veio para nos dar o pão. Outros dizem, está escrito em Mateus 6,31, que Deus nos vestirá porque nós somos filhos dele. Ele vai nos vestir. Quando vai ser isso? No grande dia da salvação. Vai nos vestir de corpos glorificados, para assim adorá-lo para todo sempre. E a vida em abundância, abundância significa muito. Em abundância, vida eterna. Jesus veio trazer vida e vida com abundância, significa veio trazer vida, vida eterna. Viver para sempre. Não é uma vida abundante aqui na terra. Essa é a interpretação correta dessas passagens e da própria Bíblia em si. Não é nada físico, não é nada terreno. São coisas de cima, que são mal interpretadas e usadas hoje pelos líderes religiosos para atraírem as pessoas que entram no templo justamente por causa de interesses egocêntricos, carnais, materiais, interesses que remetem aos seus próprios desejos. Adorar o Criador não tem nada a ver com as coisas físicas. Nós vemos hoje em dia as pessoas usando coisas físicas para poder chegar ao Criador. O exemplo disso é Santa Ceia, ir a um templo físico e se batizar em águas. Pensam que vão se achegar ao Criador porque fazem essas coisas. O que aproxima o homem do Criador são as coisas espirituais. Porque o Criador é espírito e a única forma de se chegar a ele é em espírito. Resumindo, não há desculpas para quem frequenta os templos de pedra, porque ou estão lá sendo enganados por pensarem que assim estão adorando o Criador e o agradando com coisas físicas, ou estão lá por interesses materiais egocêntricos, como muitos seguidores de uma certa igreja que prega a teologia da prosperidade. Porque as pessoas que estão lá sendo enganadas não têm desculpas. Porque quem realmente quer saber sobre o Criador, busca saber se o que estão ensinando é verdade ou não. E não se prendem seguindo cegamente após um líder que diz conter dentro de uma palavra a verdade. Tem pessoas que dependem da Bíblia. Tem pessoas que dependem da própria oração. Tem pessoas que dependem da oração dos outros. Mas há pessoas que dependem unicamente do amor, do próprio Criador. Não de Bíblia, não de templo, não de vida de aparência, mas depende do amor, de viver o amor e praticar o amor. Vamos deixar alguns versículos que derrubam totalmente o sistema religioso e as suas práticas, ditas pelo próprio Messias, e está na Bíblia que o sistema religioso carrega debaixo do braço. Mas os membros não leem essas passagens, e se leem, não entendem. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso,
vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Mateus 6, verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. O que nós vemos hoje em dia é totalmente o oposto desse versículo em Mateus. É totalmente o oposto. Porque hoje em dia nós vemos pessoas que fazem justamente o que Cristo disse para não fazer. Orando em pé nas sinagogas, que são as igrejas, orando em pé nas esquinas para serem vistos pelos homens. E quando fazem suas obras de justiça, eles se mostram para as pessoas que fizeram para serem glorificados pelos homens. Anunciam em altares, publicam em páginas do Facebook: olha, nós estamos fazendo uma obra social e olha só o que a nossa sinagoga está fazendo. É assim que eles fazem. E ainda exibem na televisão as suas boas obras para serem vistos pelos homens. É isso que é feito hoje em dia, totalmente oposto do que o Messias ensinou. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mateus 6, 7. Existem pessoas que fazem muitas orações repetitivas, mas isso não resulta em nada diante do Criador. Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Isso não é visto nos dias de hoje nos templos de pedra, no sistema religioso atual. O Messias falou contra o jejuar para transparecer isso. O Messias falou contra tudo que tem a ver com se exibir, com se autopromover, com se autoengrandecer. O Messias falou contra isso, contra os hipócritas. O próprio Deus, o Criador de todas as coisas, destruiu o templo em Jerusalém. Mas o homem já levantou outro templo de novo. Porque o homem quer as coisas físicas, o homem precisa de amuleto. Precisa estar praticando uma religião, indo em um templo, fazendo tudo o que dizem, tomando ceia, sendo batizado. Precisam estar em contato direto com coisas físicas para poder exercer fé naquele que não é físico, é imaterial. E isso não nos aproxima do Criador. Nada físico nos aproxima do Criador. Nada. O Criador é espírito e para chegar perto dele só em espírito. O que vemos hoje a respeito do jejum são campanhas enormes, jejuando a favor de alguma coisa, pedindo uma coisa terrena ao Criador que não é terreno. A Bíblia diz que quando fossem jejuar, que fizessem isso, mas que não autopromovessem a si mesmos, que não ficassem mostrando que estão jejuando para que os outros percebessem. Mas hoje em dia pessoas chegam até em altares e dizem: eu jejuei esta semana e Deus me mostrou, e Deus fez e Deus falou, quando na verdade o Criador nada falou. E outra, o Criador, ele enviou seu Filho e ele estava aqui. No Novo Testamento ele veio e começou a pregar uma lei diferente do Antigo Testamento, mas que só pôde ser vivida e concluída após sua morte. Foi por isso que o Messias, ele sacrificou animais aos 12 anos no templo em Jerusalém. Foi por isso que o Messias disse para darem o dízimo no Novo Testamento. Foi por isso que o Messias fez muitas outras coisas, como ungir, como outras coisas mais do Antigo Testamento ele fez, porque ele veio para cumprir a lei, até a morte. Após sua morte, a morte do testador, aí inicia-se a validade do Novo Testamento. E então, com isso, o Velho Testamento morre na cruz com o Messias. E o Novo Testamento renasce na ressurreição, no grande dia da ressurreição do Cristo. Então o Cristo fez tudo o que fez e cumpriu a lei porque ele estava debaixo da lei e tinha que vivê-la até que ele morresse. Quando ele morreu, a lei foi abolida, ele já não precisava mais obedecer nem viver a lei, porque é Novo Testamento no sangue dele. Muitas pessoas querem as coisas daqui,
Mas o Messias disse que o reino dele não é deste mundo. Mateus 25, versículo 41 ao 44. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Enquanto muitos estão gastando seu dinheiro consigo mesmo e com os templos de pedra, ajudando igrejas, como chamam assim, o verdadeiro templo, que são as pessoas, estão passando fome, necessitadas, estrangeiras em uma terra que não conhecem e não estão sendo ajudadas pelos seus próprios irmãos. É isso que está acontecendo. Obrigado por assistir esse vídeo. Esta foi mais uma produção. Próximo vídeo encerra o fim da nossa série, não perca. Com um tema surpresa para os que vão assistir o fim da série. Continua.